Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14. Hoje nós vamos conversar acerca da nossa caminhada com Cristo. Caminhando com Cristo, a caminhada que transforma. É sobre esse tema que nós iremos conversar aqui nessa noite. Não dá, irmãos, para a gente caminhar com Cristo sem viver periodicamente, constantemente, essa transformação que o Senhor preparou para as nossas vidas. Então o Senhor ministrou no meu coração durante essa semana esse tema, e você vai saber o porquê que o Senhor ministrou nos nossos corações esse tema, caminhando com Cristo, uma caminhada que transforma. E a grande pergunta é, como que está a minha caminhada com Cristo? Como que eu tenho caminhado com Cristo? Quais são as consequências, os impactos da minha caminhada com Cristo? Ao caminhar com Cristo, eu tenho percebido que, de fato, a minha vida tem sido transformada. Ao caminhar com Cristo, eu tenho percebido que, de fato, tenho frutificado no Senhor. Então, veja, é um assunto de extrema importância para as nossas vidas, porque é essa caminhada, irmãos, é a caminhada da eternidade, é a caminhada da Nova Jerusalém, é a caminhada da nova vida com Cristo. Então a gente precisa conversar e lembrar, trazer aqui à tona alguns aspectos necessários para a gente refletir sobre essa caminhada. Então posso ler aqui a palavra de Deus, Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14, é a chamada para a caminhada de Mateus, Levi também, como era chamado. Diz assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Verso 14, Jesus também está passando aqui, e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se, o seguiu. Para onde, irmãos? Para uma nova caminhada. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite e pedimos ao teu Santo Espírito que venha ministrar, Senhor, a tua palavra nos nossos corações. Queremos sair daqui compreendendo o significado da nossa caminhada, a importância da nossa caminhada, o alvo final, o objetivo supremo dessa nossa caminhada contigo. Fale conosco por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nessa semana, a gente aqui no Brasil foi movimentado por um assunto que tomou as redes sociais, tomou a imprensa. Nessa semana, nós tivemos um evento que gerou repercussão nacional. Foi a caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira. E eu quero já te adiantar aqui, que eu não quero falar aqui de política. O objetivo nosso aqui não é falar nem no sentido de apoiar e nem no sentido de ser contra. É falar no sentido que essa caminhada mexeu com o Brasil. Na imprensa, nas redes sociais, todo mundo estava falando dessa caminhada. Saiu lá de Minas Gerais com o objetivo de chegar onde? Em Brasília. Foi uma caminhada de uma semana. Segundo o próprio deputado, um jovem deputado, essa caminhada foi feita em nome da liberdade, em nome do despertamento do Brasil. E aí você sabe, né, os apoiadores ficaram felizes com essa caminhada, parabenizando, vi muita gente fazendo vídeo nas redes sociais, apoiando, incentivando essa caminhada. Mas também a gente viu aqueles que são opositores, criticando a caminhada, se levantando contra a caminhada, dizendo que a caminhada não ia dar em nada, e depois começaram a acionar a Polícia Federal para tentar intervir naquela caminhada. Enfim, deu para perceber que essa caminhada mexeu com o Brasil. Tanto entre os apoiadores, como também os críticos, todo mundo estava falando dessa caminhada porque foi um assunto da semana, foi um assunto que esteve em alta durante essa semana. E se você vê ao longo da história, caminhadas foram feitas para atingir objetivo. Não só o deputado federal, nessa semana, fez essa caminhada. Pessoas ao longo da história fizeram caminhadas para atingir os seus objetivos. Por exemplo, a gente tem o próprio pastor ativista de direitos humanos, Martin Luther King, que fez uma marcha sobre Nova York. Foi uma caminhada em direção a Nova York, cujo objetivo era liberdade
e trabalho. Ele foi até assassinado. Lá na Índia também, o tal do Mahatma Gandhi, que foi um ativista político, gente é a favor, gente é contra, ele fez uma caminhada de 400 quilômetros que durou quase um mês, e nessa caminhada ele também tinha os seus propósitos, justiça, liberdade, direitos humanos. E aqui no Brasil, lá na década de 20, por volta de 1924, aconteceu também uma caminhada que durou bastante tempo, uma caminhada que cortou o Brasil por 13 estados, uma caminhada que visava derrubar o presidente da época, uma caminhada feita por alguém que era da esquerda, uma caminhada que levou 25 mil quilômetros. E até mesmo, irmãos, o monge alemão Martinho Lutero fez a sua caminhada. Ele saiu a pé da Alemanha, fazendo uma caminhada até Roma, para atingir o seu objetivo e representar o seu mosteiro numa disputa teológica que surgiu em sua época. O que a gente observa aqui na caminhada do deputado federal, na caminhada do Mahatma Gandhi, na caminhada do Martin Luther King, na caminhada do Martinho Lutero, na caminhada do Luiz Carlos Prestes, que era um ativista de esquerda? O que a gente observa aqui? O objetivo, como eu falei, não é apoiar ou criticar, é mostrar que essas pessoas tinham um objetivo em mente, um objetivo a ser alcançado. E o que essas pessoas fizeram? Se propuseram a caminhar para alcançar o seu objetivo. E diante disso, essa semana o Senhor falou no meu coração: e a sua caminhada comigo? Como é que está? Está acontecendo uma caminhada aí no Brasil, mas a sua caminhada comigo, como está? Você tem caminhado comigo de maneira a sua vida ser transformada? Você tem caminhado comigo de maneira a sua vida ser uma vida frutífera na minha presença? Então o Senhor, através desse evento que estava aí nas mídias sociais, na imprensa, rolando, gerando debate, a partir disso o Senhor falou no meu coração e trouxe esse tema: a caminhada com Cristo, a caminhada que realmente transforma. Então, a gente lê um texto aqui que fala de alguém que está sendo chamado para uma nova caminhada. Jesus passou pela alfândega, por assim dizer, passou por um posto de coleta, de cobrança de impostos. E aqui a gente precisa entender, irmãos, que Mateus, ele não era um funcionário público de Roma. A palavra publicano, às vezes, faz a gente dizer que Mateus era um funcionário público, mas Mateus, ele não era, em absoluto, funcionário público. Então, quem que Mateus era? Era uma espécie de concessionário. Porque Roma, como dominava as províncias, dominava os povos, estabelecia, por assim dizer, uma espécie de venda, de concessão para a cobrança de impostos. Então, algumas pessoas compravam ali o direito de cobrar imposto em alguns lugares. E Mateus era chefe dos publicanos. Ele tinha uma concessão para cobrar imposto ali em Cafarnaum. Havia uma praça de pedágio em Cafarnaum, aonde acontecia a cobrança de impostos. E aí você sabe, né, funcionário assim, não é um funcionário público, mas quando alguém passava ali, ele cobrava aquilo que estava fora da tabela. Ele cobrava além, cobrava de acordo com a fisionomia da pessoa que passava ali na sua praça de pedágio. Esses publicanos ganhavam muito dinheiro, porque eles eram corruptos, exploravam, cobravam além daquilo que estava estabelecido. E por isso, gente, esses publicanos, esses concessionários, uma espécie de Ponte SA, que é uma concessionária, eram odiados pelos judeus, porque Mateus era um judeu e comprou a concessão para cobrar imposto do seu próprio povo. Então os judeus odiavam essa raça. Era uma raça odiada, era uma raça que ficava de fora, marginalizada, excluída do relacionamento social e do relacionamento religioso da sua época. O que Jesus faz? Passa ali naquela praça de pedágio, não quer saber da discussão, não quer saber do ódio que ele carrega contra a sua vida, não quer saber da discussão econômica, da discussão política, não quer saber nada. Jesus passa ali para chamar um publicano para vivenciar uma nova caminhada na sua vida. E o que eu acho impressionante aqui, irmãos, na chamada de Mateus, é a eficiência e a suficiência da palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Jesus passa nessa praça de pedágio e chama Mateus: segue-me. Nada mais o Senhor falou. Ele utilizou apenas uma palavra: segue-me.
E o texto diz a continuidade desse chamado para essa nova caminhada. E levantando-se, o seguiu. Quando Mateus ouviu aquela voz poderosa, aquela voz potente, quando Mateus ouviu aquela palavra entrando nos seus ouvidos, o que aconteceu? Essa palavra desceu ao seu coração, essa palavra mudou o seu coração, essa palavra, Ailton, despertou o seu coração para entender que aquela proposta agora era a melhor proposta da sua vida. Aquele passado de coletoria, aquele passado de ódio, aquele passado de marginalização, aquele passado de desprezo, iria ficar para trás, porque Jesus o chamou para uma nova caminhada a fim de transformar a vida daquele publicano em um dos apóstolos de Cristo para proclamar o Evangelho de Deus. Fala aí para o seu irmão, Jesus te chamou também. E te chamou para uma nova caminhada. Ele te chamou para a caminhada com Ele. E essa caminhada, irmãos, é a única que nós temos certeza que realmente transforma. Mas a gente precisa conversar muito sobre. Desculpem. A gente precisa conversar muito sobre essa caminhada. Em primeiro lugar, o que significa, irmãos, caminhar com Cristo? Quando a gente fala que está caminhando com Cristo, quando a gente chama vamos caminhar com Cristo, nós estamos falando do quê? Do que nós estamos falando? O que nós estamos pensando? Quando Jesus chamou Mateus para essa caminhada, o que Jesus estava pensando sobre a vida de Mateus? O que significa essa caminhada com Cristo na vida de Mateus? E o que significa essa caminhada com Cristo que você tem? Se alguém te perguntar assim, ô irmão, o que significa caminhar com Cristo? O que você responderia? Qual é a resposta que você tem na ponta da língua para dar a alguém te perguntar o que significa caminhar com Cristo? Nós precisamos entender muito bem isso, irmãos. Precisamos entender o real significado dessa nossa caminhada com Cristo. E então, em primeiro lugar, é preciso a gente definir, conhecer, saber o que significa essa caminhada com Cristo. Porque é isso, irmãos, que vai nos dar a oportunidade de avançar, crescer e se desenvolver nesta caminhada. E o que significa caminhar com Cristo? A caminhada com Cristo é uma vida de discipulado no reino de Deus. Veja, a caminhada com Cristo envolve vida. A caminhada com Cristo não é algo teórico. A caminhada com Cristo, irmãos, não é algo superficial, não. A caminhada com Cristo envolve vida. Caminhar com Cristo significa uma vida de discipulado no reino de Deus. Não tem como, irmãos, estar no reino de Deus e viver sem discipulado. E não tem como viver o discipulado fora do reino de Deus. Portanto, caminhar com Cristo significa viver uma vida de discipulado dentro do reino de Deus. Quando Jesus chegou lá em Mateus e disse, segue-me. O que Jesus estava falando para Mateus? Mateus, começou agora para você uma nova vida. Uma nova vida de quê? De discipulado. Mas uma nova vida discipulada onde? Dentro do reino de Deus. Se eu estou dentro do reino de Deus, se eu nasci para viver no reino de Deus, logo necessariamente eu preciso viver, irmãos, o discipulado em Cristo Jesus. Nós vivemos numa época em que as pessoas não sabem nem mais o que é discipulado. Eu estava conversando um pouco com a minha esposa sobre essa questão do discipulado. Para muitas pessoas, discipulado é uma cartilha. Para muitas pessoas, discipulado é uma apostila. Qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é o PDF que você vai passar para a gente fazer o discipulado? Irmãos, discipulado é muito mais do que apostila. Discipulado é muito mais do que uma hora que a gente estabelece para debater qualquer tema. Discipulado tem a ver com a nossa vida dentro do reino de Deus. Veja como é que aconteceu o discipulado de Jesus na vida desses homens. A gente sabe que esses homens eram barra pesada, a gente sabe que eram pescadores, tinha gente bruta, tinha gente ali revolucionária, como era o Simão Zelote, participava de um grupo revolucionário que pegava em armas para derrubar o poder romano. Jesus falou, vem para cá,
que eu quero que você caminhe comigo dentro do reino de Deus, numa vida de discipulado. Mateus, você é corrupto, cobrador de impostos, vem para cá, porque eu quero para você uma nova vida de discipulado dentro do reino de Deus. Você vai caminhar comigo no discipulado dentro do reino de Deus. E aí, gente, Jesus subia monte, descia monte, entrava na praia, ia nas casas, ia no santuário, ia nas sinagogas. Cadê a apostila de Jesus? Cadê a cartilha de Jesus? Como que ele fazia o discipulado transformacional com a vida desses discípulos? E é claro que a gente não está negando nada disso, né? Porque a gente precisa fazer materiais para a gente estudar também. Não estou negando isso. Eu estou mostrando que discipulado vai muito mais do que isso. O quadro negro onde Jesus escrevia, já não pode nem usar essa palavra porque diz que é preconceito. O quadro onde Jesus escrevia, viu? Estou bem atual, tá vendo? O quadro onde Jesus escrevia era a mente e o coração desses discípulos. E como é que ele fazia esse discipulado? Através dos eventos da vida dentro do reino de Deus. Era aí, atravessar o lago para chegar em Gadara. Era multiplicando os pães, era enfrentando os demônios, era enfrentando a oposição, era enfrentando os desafios do dia a dia. Ali estava a caminhada com Jesus. Uma vida de discipulado dentro do reino de Deus. Então você está no reino de Deus. E se você está no reino de Deus, irmãos, Jesus te chamou para esse discipulado, para esse aprendizado do Evangelho, para esse aprendizado de uma vida entregue ao reino de Deus, caminhando com Cristo, vivendo as batalhas, as dores, os triunfos, os sucessos, os fracassos. Tudo isso, irmãos, é discipulado de vida na vida. E é para isso que Jesus nos chamou. Por isso que quando nós falamos da caminhada com Cristo, uma caminhada que transforma, é o que nós temos em mente. A caminhada com Cristo, ela transforma por quê? Porque é uma vida de discipulado dentro do reino de Deus. Ao chegar no reino de Deus, irmãos, nós chegamos cheios de contradições. Ao chegar no reino de Deus, chegamos cheios de dúvidas, chegamos com a nossa alienação, chegamos com os nossos próprios conceitos acerca de Deus, chegamos com as nossas próprias ideias espirituais. E o que Jesus faz com a gente? Nos chama para esse discipulado, aonde Ele desintoxica a nossa mente e o nosso coração e nos prepara para viver uma nova vida dentro do reino de Deus. Em segundo lugar, a caminhada com Cristo, irmãos, é uma marcha de transformação completa. Não existe caminhar com Cristo sem viver transformação. Olha para nós hoje. Quando a gente começou a caminhar, quem nós éramos? E hoje, depois de anos caminhando com o Senhor, talvez 5, talvez 10, talvez 20, talvez 30, talvez 200 anos, amém? Ao caminhar com Cristo, irmãos, essa caminhada é uma vida de transformação total. Eu preciso olhar para mim e ver, Senhor, será que a minha vida tem sido transformada? Será que eu tenho vivido um melhoramento do meu entendimento? Será que a minha sensibilidade espiritual tem sido uma sensibilidade desenvolvida? Será que a minha conduta está avançando no seu reino? Nós, irmãos, que caminhamos com Cristo, somos chamados a viver essa transformação. Não dá para ser a mesma pessoa sempre. Então, pastor, o senhor quer que eu seja um dia uma pessoa, outro dia outra pessoa? Não, nós estamos falando aqui de aperfeiçoamento. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento. O meu comportamento espiritual, através da caminhada, deve sempre subir, deve sempre se desenvolver. Eu não posso, irmãos, aceitar caminhar com Cristo e viver uma vida de estagnação espiritual. Eu não posso aceitar caminhar com Cristo e viver uma vida de inércia espiritual, porque a caminhada com Cristo necessariamente é uma caminhada de transformação da sua mente, do seu coração, da sua conduta e, acima de tudo, a caminhada com Cristo é uma caminhada de transformação da nossa identidade. Caminhar com Cristo, irmãos, significa receber uma nova identidade. Olha o que diz João capítulo 1, verso 42.
e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sei quem você é, cara. Eu conheço você pelo nome. Tu é o Simão. E vou te dizer mais, eu sei quem é o teu pai, eu sei quem é você e conheço o teu pai. Você é o filho de Jonas, mas a partir de agora, você não vai ser mais Simão, você vai ser Cefas, que quer dizer o quê? Pedro, ou Petros, uma pequena pedra, um pequeno fragmento de pedra. Isso, irmãos, logo no início, o seu irmão o levou, André, cadê André Felipe? André o levou a Cristo. E aí veio André com seu irmão do lado. Vamos lá, cara, você vai conhecer o Messias. Pô, o cara sangue bom, maneiro, gente boa. Quando chegou lá, tu és Simão. Já sei quem você é. Você não precisa nem me falar o seu nome, porque eu já sei quem é você. Conheço também o seu pai. Mas agora aqui dentro do reino de Deus, numa nova vida de discipular dentro do reino de Deus, você vai ser um Pedro, você vai ser uma pedra que será talhada, engastada, trabalhada, uma pedra que vai receber o discipulado, o aperfeiçoamento, porque o projeto de Cristo na vida desse Pedro, qual era? Eu vou te fazer um pescador de homens. Irmãos, logo no começo, já chegou logo de entrada, eu vou mudar logo a sua identidade. Aqui dentro você vai ser Simão Pedro, lá fora você é Simão, era Simão. Agora aqui dentro do reino de Deus, dentro do meu discipulado, você é o Simão Pedro. Uma pedra bruta que vai ser trabalhada, vai ser ministrada, vai ser polida, para brilhar a glória de Deus na sua vida. O apóstolo Pedro entendeu muito muito bem isso na sua vida. Quando você lê a sua carta, quando você lê a carta do apóstolo Pedro, o que você vai encontrar lá? O apóstolo Pedro dizendo o quê? Ele é a pedra de esquina. Ele gostou de falar de pedra. Jesus, tu és a pedra de esquina, tu és a pedra angular. Aí ele fala assim, e vocês crentes, vocês são pedras vivas. E o que acontece, irmãos? Pedras vivas com a pedra angular. A pedra angular é aquela que sustenta a construção. A pedra angular é aquele arco. Já viu aquele arco da Lapa? Já viu aquele arco da Lapa assim? Antigamente, esses arcos eram feitos de pedra, de tijolo. E a pedra angular é aquela pedra que ficava ali no meio, dando coesão a todas as outras pedras, e tudo ficava no devido lugar. E a pedra de esquina é aquela pedra que colocava no esquadrejamento da construção. Então o que Jesus fez na vida do apóstolo Pedro? Mudou a sua identidade, ele entendeu isso, entendeu que de fato Jesus é a pedra suprema e nós somos as pedras vivas, que nele somos transformados em casa de Deus, a fim de oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Caminhada com Cristo exige transformação diária na nossa vida. Você tem que olhar para você mesmo, eu tenho que olhar para mim mesmo e refletir, será que eu estou entendendo melhor o reino de Deus? Será que eu estou compreendendo melhor o Evangelho? Será que hoje, depois de 2 anos de caminhada, será que hoje, depois de 10 anos de caminhada, eu compreendo melhor o Evangelho? Eu compreendo melhor a minha vida com Cristo? Eu melhorei como pessoa em Deus? Os meus comportamentos mudaram? Eu sou mais sensível, sou mais flexível? Tenho mais coração em Deus? Como que eu sou depois de tanto tempo caminhando com Cristo? Isso aqui, irmãos, não é nenhum tipo de bronca, o pastor está dando bronca na gente, não, é a nossa reflexão sobre a nossa caminhada. Veja que Deus ministrou isso no meu coração durante essa semana, sobre esses eventos da caminhada que aconteceu na nossa história política recente. O Senhor ministrou ao meu coração como está a sua caminhada comigo. Eu quero ver você sendo transformado, e sendo transformado todos os dias. E como que a gente é transformado, irmãos? O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor.
quanto mais eu me envolvo com a glória de Deus, mais essa glória transforma a minha vida na caminhada com Cristo. Então veja, a caminhada com Cristo é uma caminhada que exige transformação. A caminhada com Cristo é uma marcha de transformação completa. A sua mente tem que ser transformada, o nosso coração tem que ser transformado, a nossa conduta tem que ser transformada, a nossa identidade tem que ser transformada. Aí eu lembro de dois personagens da história que marcaram a história pela transformação que viveram. O primeiro foi um bicho chamado Agostinho. Rodrigo que vai gostar, né, Rodrigo? Ele era um camarada que vivia lá na vida boêmia, né? O camarada professor de retórica, saiu da sua cidade na África, foi para Roma, foi para Milão. O cara era o mestre de retórica, o cara sabia falar como ninguém, era o Agostinho. A Igreja Católica chama de Santo Agostinho e nós chamamos de Agostinho de Hipona. Camarada brilhante, uma mente brilhante. E aí ele foi lá para Milão para ouvir o pastor de Milão pregando. Porque o pastor de Milão, quando pregava, ele tinha, além de unção, ele tinha uma retórica brilhante. E ele era professor de retórica, ele foi lá, quero ver a retórica desse pastor, ou seja, desse bispo. Então foi lá ouvir, e a partir das pregações de Ambrósio de Milão, ele acabou sendo impulsionado para o encontro com Cristo, teve um encontro com Cristo, e a sua vida foi radicalmente transformada. Aí diz que ele gostava de sair com aquelas meninas da época dele, né? Aquele pessoal que gostava daquela vida boêmia. E aí ele estava caminhando na rua uma vez, e aí veio a menina atrás dele, foi apertando o passo, correndo daquela menina, e a menina foi gritando, Agostinho, Agostinho, sou eu aquela, para encurtar a história, né? E aí ele correndo daquela menina, diz a tradição, ele para e olha para trás e diz assim, mas eu não sou mais aquele. Que lindo, né, irmãos? Eu sou aquela. A menina estava lá na mesma vida boêmia de sempre, mas quando ele teve o um encontro com Cristo, começou a caminhar com Cristo, ele vira para trás e diz, mas eu não sou mais aquele. Minha vida foi transformada. E diz também que o missionário David Livingstone, que foi para a África, irmãos, fez um trabalho lindo lá, morreu. Foi enterrado por lá, se não me falha a memória. Mais ou menos assim a história, só para você entender. E aí chegaram lá, perguntaram a tal tribo, a tal povo lá, vocês conhecem Jesus? Conhecemos, ele morreu, foi enterrado aqui. Confundiram aquele missionário com Cristo Jesus. Irmãos, quando alguém chega a confundir a gente com Jesus, é porque a nossa vida está parecendo com a vida de Jesus. É essa caminhada, irmãos, que nós fomos chamados para viver em Cristo Jesus. E vamos acelerar aqui um pouquinho. Então a caminhada com Cristo tem que ter transformação. A caminhada com Cristo entra pela porta estreita e trilha o caminho apertado. Quando Jesus chamou os seus discípulos para caminhar com ele no Sermão da Montanha, ele disse assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. Caminhar com Cristo é entrar por essa porta estreita, entrar por esse caminho apertado. Caminhar com Cristo é vida de sacrifício, não de tolo. Caminhar com Cristo é uma vida de renúncia, porta estreita. O próprio Jesus disse que tem muitos que entram pela porta larga. O nosso tempo, irmãos, é um tempo de porta larga. Se banalizou tudo, se relativizou tudo. Tudo hoje pode, tudo é normal, tudo é aceitável. Isso é porta larga. Essa porta não é do Evangelho, essa porta não é do reino de Deus. Mas veja bem, como é que a gente consegue entrar pela porta estreita, irmãos? Como é que a gente consegue seguir o caminho apertado? Isso não é nossa obra, não é a nossa competência, não é o nosso poder. É o poder do Espírito Santo que nos dá graça para entrar pela porta estreita e viver no caminho apertado de compromisso com Cristo. Quem está na porta estreita aí? Glória a Deus. Veja, a caminhada com Cristo é uma caminhada de peregrinação. Melhor dizendo, a caminhada com Cristo é uma peregrinação de santificação que glorifica a Deus. Lembramos do apóstolo Pedro mais uma vez, em 1 Pedro capítulo 2, 11, ele diz assim, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a alma.
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que observam em vós. O apóstolo Pedro entendeu que caminhar com Cristo significa ser o forasteiro de Deus nessa terra. Caminhar com Cristo significa ser um peregrino de Deus nessa terra. Você está nessa terra, come nessa terra, ganha dinheiro nessa terra, amém? Você ganha bastante dinheiro nessa terra. Para chamar o pastor para ir para a churrascaria, para a pizzaria, eu vou lá abençoar a sua vida. Mas nós não pertencemos a essa terra, nós temos uma pátria celestial, somos peregrinos, Bel, aqui nesse lugar. Forasteiros de Deus. E o que o forasteiro faz, irmãos? Ele só passa. O forasteiro pode ficar 10 dias, 3 meses, mas ele está de passagem. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. A gente não sabe quanto tempo nos resta da peregrinação. Já estamos peregrinando há 2000 anos. Isso é fato. A igreja de Cristo é uma peregrina que já tem 2000 anos de peregrinação. E nesses 2000 anos de peregrinação, a igreja promoveu uma história que em muitos casos, infelizmente, escandalizou o nome de Deus. Quando você vê a história, você fica surpreso com os escândalos que nós produzimos como igreja do Senhor. E esses escândalos contribuíram para quê? Para a blasfêmia do nome do Senhor. Veja o tempo presente que nós estamos vivendo. A todo momento somos surpreendidos com escândalos atrás de escândalos, escândalos sobre escândalos. O que isso tem feito no nosso meio? Escandalizado pessoas, feito pessoas odiar a igreja, abandonar o evangelho. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui que a caminhada com Cristo é uma peregrinação de santificação. E quando, irmãos, nós caminhamos na santificação do Senhor, o nosso Senhor é glorificado. Ao invés de blasfemarem do nome do Senhor, glorificarão o nome do Senhor através da nossa vida. É isso que Jesus ensinou na oração dominical: santificado seja o seu nome. Você já se perguntou aonde que o nome do Senhor vai ser santificado? Porque a gente, na oração dominical, que a gente já sabe de qual, a oração do Pai Nosso: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Aonde vai ser santificado o nome de Deus? Aonde está o nome de Deus, irmãos? Deus, Ele está no céu. Pai nosso que estás no céu. É um Pai soberano, majestoso, se assenta no trono, majestoso, acima de todos. Mas o seu nome está aqui, na vida dos seus filhos. Assim como os levitas carregavam a arca da aliança, você não é levita, mas você carrega o nome do Senhor na sua vida. E é carregando o nome do Senhor na nossa vida que nós somos chamados a santificar o seu nome. Filho de Deus que caminha com Cristo é chamado a santificar o nome do seu Pai. Então, através das nossas ações, irmãos, através das nossas condutas. A nossa conduta não envolve somente o nosso nome, a gente tem que aprender isso. As pessoas hoje pensam que a sua conduta envolve só o seu nome. Não, as minhas ações é minha. Ih, não posso bater aqui não, meu Deus do céu. Estou treinando aqui ainda. A minha conduta é só minha, eu sou senhor das minhas ações, eu é que vou dar conta das minhas ações. Não, meu irmão, não, minha irmã. As nossas ações envolvem também um nome muito maior. Envolve o nome do nosso Pai, que precisa ser santificado na nossa vida. E por último, para a gente encerrar, qual é o objetivo, irmãos, dessa caminhada? Qual é o propósito maior desta caminhada? Essa caminhada é uma vida de discipulado no reino de Deus. Essa caminhada é uma marcha de transformação. Essas pessoas que nós citamos aqui, que marcharam, caminharam com seus propósitos, nós não sabemos se elas vão alcançar ou se alcançaram plenamente os seus objetivos. Mas na nossa caminhada com Cristo, o objetivo central jamais
vai falhar. O objetivo central jamais será frustrado, porque a caminhada com Cristo é uma jornada sem volta. Preste bem atenção. A caminhada com Cristo é uma jornada sem volta à pátria celestial. Entrou pela porta estreita, entrou pelo caminho apertado, foi chamado para essa caminhada, irmãos, não tem mais volta. É uma jornada que não tem mais volta. Olha, você não tem o direito de fazer assim, olha, olhar para trás. Não tem. Pô, pastor, mas às vezes eu olho. Não, vamos pedir a Deus. Nós não queremos olhar para trás. Mas às vezes eu não consigo dar uma olhadinha. Tudo bem, às vezes a gente fraqueja, mas nós fomos chamados a olhar para frente. E é Ele que vai nos levar lá. É Ele que garante, irmãos, a nossa caminhada sem volta. Nós não podemos voltar atrás. O Senhor nos chamou para nunca mais voltar atrás. E a gente aprende isso com o primeiro peregrino da fé. O primeiro peregrino que caminhou na esperança do Messias. O primeiro peregrino que caminhou na esperança do Evangelho. Irmãos, preste bem atenção. O primeiro a ouvir o Evangelho não foram os discípulos de Jesus, não. O primeiro dentre os judeus a ouvir o Evangelho foi o próprio Abraão. Gálatas capítulo 3:3. E o Senhor e Deus pregou o Evangelho a Abraão. Mas peraí, como que Deus pregou o Evangelho a Abraão? Aonde que Deus pregou o Evangelho a Abraão? O apóstolo Paulo diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão quando disse a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas por que, irmãos, que através de Abraão as famílias da terra seriam abençoadas? Porque o Senhor pegou a bênção da redenção prometida lá no jardim. Se lembra? Quando Deus prometeu a bênção da redenção: e nascerá um de ti que esmagará a cabeça da serpente. O que é isso? A promessa da bênção da redenção. Deus pegou essa promessa da bênção da redenção e colocou na vida de Abraão. E disse a Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque você carrega, Abraão, sobre você a bênção do Evangelho, que vai impactar as nações. E ele foi o primeiro peregrino, irmãos, a carregar a promessa da bênção do Evangelho nas suas costas. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor, por que tudo isso? Porque eu coloquei sobre você a promessa da bênção do Evangelho. E qual foi o comportamento de Abraão, irmãos? Hebreus capítulo 11, verso 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verso 10: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Verso 15: e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de retornar. Abraão nunca mais se lembrou de lá de trás, irmãos. Quero saber mais do que ficou lá para trás, não. Eu tenho um foco. E qual é o foco de Abraão? Qual é o rumo de Abraão? Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha dele, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Você pode até pensar que quando Deus chamou Abraão, chamou para ganhar a terra de Canaã. Aquilo ali era só um detalhe, irmãos. É, pastor, é. Olha, quando Deus falou assim: eu vou formar uma nação através de você, era só um detalhe. É isso, pastor, que detalhe é esse? Sim, porque tudo que Deus fez na vida de Abraão só tinha uma razão: a bênção do Evangelho ser concretizada, para que Abraão pudesse estar na cidade celestial. Não tem volta, irmãos. Nós fomos chamados para fazer essa jornada. Para onde nós estamos caminhando? Nós temos que ter clareza
da nossa caminhada. E nós estamos caminhando igualzinho a Abraão, rumo à cidade celestial, e em nome de Jesus, sem volta. Em nome de Jesus, que você nunca mais se lembre lá de trás. Abraão não se lembrou mais lá de trás, porque ele tinha um forte desejo de ir para frente. Minha caminhada agora é a cidade celestial. Vamos uma canção e daqui a pouco uma oração.